Boa noite de novo, pessoal, tudo certo? Então, agora a gente vai falar um pouco sobre os exercícios do dia 2. Então, essa aqui vai ser a lista 2 já. Eu vou passar mais 3 exercícios dessa lista. Novamente, né, eu tô gripado, então minha garganta vai estar ruim ainda, pode ser que minha voz não esteja muito boa. E é isso, vamos lá. Esse primeiro exercício que eu peguei aqui já é um exercício um pouco mais complicado. Ele não é uma coisa tão comum assim, né, não é um exercício tão trivial. E porque você tem que ter uma sacada muito boa da parte de o que é permanente, o que você pode tirar da equação, o que você não pode. Tem que ter umas sacadinhas aqui, tem que ficar de olho nos assuntos, porque senão você acaba não conseguindo fazer a questão. Mas tá, o que é isso aqui? Ele é um fio bem longo, que tem uma resistência, e ele está sendo usado para aquecer água na pressão atmosférica, né? E esse aquecimento ele é feito como? Passa uma energia por esse fio, né, uma corrente elétrica, e ele, com a resistência dele, ele gera calor dessa forma. E transfere esse calor para a água, por convecção. Então, basicamente é isso, né? Aí o que ele vai pedir para a gente fazer? Ele quer que a gente calcule. Inclusive, também, é uma informação importante que a gente tem que reparar aqui. É uma transferência de calor permanente e unidimensional. Isso é uma informação importante que a gente tem que avaliar depois. Mas tá, ele pede três coisas pra gente. Ele quer a equação diferencial e as condições de contorno para a condução de calor através desse fio. A relação para variação de temperatura no fio, que a gente vai resolver essa equação diferencial e vai achar essa relação. E determinar a temperatura na linha central do fio, que é essa linha ali, né? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o quê? Vai pegar e vai atrás da equação diferencial. A gente começa com a equação de condução de calor unidimensional do cilindro, que basicamente é essa daqui. Só está variando com R, é unidimensional e tudo mais. Como o regime é permanente, a gente pode cortar esse termo aqui, né? Ele vai para zero quando o regime é permanente, porque não tem variação de tempo. Então a gente pode cortar isso aqui. E a gente também pode dizer que esse coeficiente aqui, ele é constante, porque se não me engano, a questão informa isso também. Aqui é a condutividade térmica, então é uma condutividade térmica constante. E a gente pode tirar ela da derivada. Então vamos lá e colocamos para cá. Ok, então a gente faz esse procedimento todo e a gente achou já a equação diferencial que a gente estava procurando. Só que ainda falta a gente achar o quê? As condições de contorno. Tá, a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar o quê? A lei de Fourier de condução e de calor, né, condução de calor, e a lei de resfriamento de Newton. Então vamos lá. Primeira condição de contorno. A gente tem esse fluxo de calor aqui, que basicamente a gente vai saber que menos K dt, derivada da temperatura, né, em função do raio, sobre o derivado do raio, é igual a essa condutividade por causa da lei de Fourier, de condução. Então a gente sabe dessa informação aqui, e isso é uma condição de contorno para a gente. Ok, além dessa condição de contorno, a gente também tem uma condição de contorno de simetria, como essa questão aqui também. Ele é um fio, a gente pode considerar ele como um cilindro simétrico, e dessa forma a gente pode falar que ele tem uma simetria. Por isso que eu falei que era importante a gente dizer que ele também era unidimensional, já que ele é simétrico. E aí a gente pode falar que a derivada da temperatura, quando o raio é zero, né, quando a gente está aqui nesse ponto, é zero também. Então a gente tem essa condição de contorno, são as duas que a gente vai ter. Aí beleza, então a gente resolveu a questão A porque a gente já achou a equação diferencial, já achamos as condições de contorno, então a questão A está resolvida. Vamos para B agora. Lembrando que aqui na questão B, ele pede o quê? A relação para variação de temperatura no fio, resolvendo a equação diferencial. Se a gente tem essa equação diferencial aqui, o que a gente vai fazer com ela? A gente vai usar de novo essa que a gente tinha pegado bem aqui em cima. Aqui, ó. A gente vai atrás de pegar ela aqui. Só que, por que eu já preparei ela aqui? Eu peguei essa energia de geração e a constante aqui que está dividindo, né? A coeficiente de condutividade. Joguei lá para o outro lado. E além disso, peguei esse R aqui que estava dividindo, joguei ele multiplicando para lá, o raio. Então ficou dessa forma. Isolei aqui o que está com derivada, o que depende do raio, e joguei o resto para lá. Beleza. Então agora, o que a gente vai fazer? Deixa eu ajustar aqui. A gente vai integrar. Então, vamos lá, faz toda a integralzinha aqui. E a gente vai chegar nesse resultado aqui. Porque antes, a gente tinha o quê? Olha aqui, ó. Era um negócio bem mais complicado, uma função bem mais complexa. E depois, quando a gente integra, ela fica dessa forma aqui. Então, a gente vai ter essa constante que vai aparecer aqui pra gente também. E o raio agora, né, que estava do outro lado, vai ficar ao quadrado. Ok. O que a gente pode fazer? Esse raio aqui está multiplicando, joga ele para lá, dividindo, e corta com esse aqui de cima. Então a gente vai ter, no fim das contas, essa função aqui, que é aquela energia geracional com raio,
sobre 2 vezes a condutividade térmica, mais a constante. Aí, só que a gente não quer essa derivada aqui. O que a gente quer, na verdade, é a função da temperatura. Então a gente vai ter que integrar mais uma vez, gerando essa resposta aqui. Então a gente vai ter aqui agora essa função que é realmente o que a gente quer, que é a relação de temperatura. Ela vai ser energia geracional, raio ao quadrado, sobre 4 vezes a condutividade térmica, mais a constante 1 vezes o logaritmo natural do raio, mais a constante 2. Basicamente é isso. Só que, lembra que a gente tem aquela condição de contorno de simetria que fala que o nosso raio lá é quando o nosso raio é zero, esse TR aqui também tem que ser zero e tudo mais? Então o que a gente pode fazer? Se a gente substituir o raio aqui por zero não, se a gente pegar, a gente tem que saber o quê? Que essa função, ela seja finita no centro. Ela não pode ficar infinita, né? E para isso poder acontecer, a gente precisa que esse termo aqui zere. Como esse ln de R não vai zerar, a gente sabe que, portanto, né, a constante 1 é igual a zero, porque senão não faria sentido. Então, só avisando que esse símbolo aqui é o símbolo de portanto, eu uso ele de vez em quando. Mas é isso, então, tipo, essa questão aqui, nessa parte aqui, a gente sabe que esse termo aqui tem que dar zero, e como esse termo tem que dar zero, C1 tem que ser zero também. Portanto, a nossa função de temperatura lá, nossa relação fica assim por enquanto, que é menos essa partezinha aqui, né? Aí, ok. Vamos aplicar agora a primeira condição de contorno, que era aquela da lei de Fourier. Então, a gente vai aplicar o quê? A gente sabe que esse dTdr, a gente já achou ele aqui em cima. Olha ele bem aqui, ó. Ele aqui, ó. Já achamos ele aqui. E a gente também sabe esse tr aqui. A gente consegue substituir pelas coisas que a gente já achou. Então, vamos lá. Vamos substituir, né? Substituir esse termo aqui que a gente conhece por esse daqui. E o que a gente pegou aqui também agora, ele entra bem aqui. A condutividade térmica corta com essa daqui. E eu esqueci como é que chama esse elemento aqui. Deixa eu pegar aqui rapidinho. É o... Aqui, ó. É o coeficiente médio de transferência de calor. Então esse H aqui, o coeficiente médio de transferência de calor, ele vai multiplicar os elementos que estão dentro do parênteses. E basicamente vai ficar uma equação assim. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai isolar o C2, porque a gente precisa dele para poder continuar a nossa resolução. Então a gente vai fazer o quê? Avaliou aqui, ó, a equação ficou dessa forma, e a gente vai isolar o C2, usando o álgebra mesmo, nessas coisas básicas, para poder ficar dessa maneira aqui. Beleza. Então se a gente substituir o C2, a gente tem a temperatura do fio, que é o que a gente está procurando. Então a gente vai pegar aquela função que a gente já tem lá, o TR, né, essa função aqui, ó, essa aqui, e vai substituir o C2 que a gente encontrou. Então vamos lá. Substitui tudo aqui, chega nessa equação, e a gente vai lá e dá uma modificada só para ela ficar mais apresentávelzinha. Mas basicamente, a relação que ele queria de temperatura é essa relação aqui, ó. A gente encontrou ela nesse momento. Tá, o que ele quer na letra C agora? Vamos voltar lá para a gente poder mostrar de novo, né? Ele quer que a gente determine a temperatura na linha central do fio. Como é que a gente faz isso? Bom, se a gente tem a equação de temperatura, basicamente não tem muito mistério. A gente pega a linha central do fio, que é quando o raio é zero, e avalia em cima disso. Então a gente só vai fazer as substituições mesmo. O que acontece? Também é uma coisa muito importante, eu sempre falo isso quando eu faço algum exercício, é a parte de análise dimensional. Eu sempre gosto de fazer as unidades para poder ver se as coisas estão batendo. Então tá, primeira coisa que a gente faz aqui, por exemplo, converte isso que está em centímetros cúbicos para metros cúbicos. Então a gente tem que fazer uma relaçãozinha para poder converter. Ah, esse raio aqui que a gente tem, ele é zero, então 0 ao quadrado podemos cortar também. Aí aqui vai sobrar o quê? Metros cúbicos, aqui vai sobrar metros, aqui vai sobrar metros quadrados. Corta tudo aqui, fica sem metro nenhum. O watt, corta com o watt que está aqui embaixo, sobra só o Kelvin. Aqui vai ser a mesma coisa, só que a função que está aqui embaixo é diferente, né? Porque essa função depende do H, em vez de depender do K. Então, a gente vai cortar as coisas aqui também, vai dar igual também, vai acabar terminando só com Kelvin. O que faz muito sentido, considerando que a gente tem essa temperatura no infinito aqui, né? A temperatura do ambiente. A gente tem ela aqui, ela está em Kelvin, então tudo tinha que estar em Kelvin também. Bom, no fim das contas a gente vai lá somar isso aqui tudo, e a gente vai ter o resultado de 398,23 graus Kelvin. Que se a gente converter, fica 125,1 graus Celsius. Então, beleza. A gente já terminou tudo que essa questão pedia, e a gente já pode ir para a próxima. Essa questão aqui já é um pouco mais fácil. Ela basicamente é para a gente poder avaliar um circuito térmico,
E um circuito térmico é basicamente uma coisa assim, vai ter um fluxo de calor, vão ter algumas resistências no caminho, e nesse caso aqui ele quer saber a resistência total. Ele quer saber a resistência térmica dessa parede toda. E essa parede ela é feita por duas placas de papel, um composto de papel prensado, e uma placa de vidro, fibra de vidro. Então ele quer que a gente avalie a resistência térmica dessa parada aqui. Vamos lá. Tá. Se a gente está fazendo uma condução unidimensional em camadas planas, em série, a resistência total vai ser a soma das resistências. Então a gente vai ter aqui que a resistência da primeira camada de papel, mais a resistência da fibra de vidro, mais a resistência da segunda camada de papel, vai ser a resistência total. Aí beleza. Resistência térmica de uma camada plana é dada por essa função aqui, R, né, espessura, sobre a condutividade térmica vezes a área. Então vamos considerar que a área vai ser igual a 1 metro quadrado. Por quê? A questão não fala qual que é a área. Se você for ler aqui, ó, não fala nada sobre, e a gente precisa dela para poder fazer os cálculos. Então a gente vai assumir o quê? O valor mais fácil, lógico, né? A gente é engenheiro e a gente vai querer pegar o valor mais fácil. Então vai ser 1 metro quadrado. Aí beleza, vamos fazer o primeiro cálculo aqui então. A gente vai ter o papel prensado, que ele vai ser a espessura dele, vezes a condutividade térmica, sobre a condutividade térmica dele, vezes a área. Corta metro com metro quadrado, a gente vai ter uma coisa que vai sobrar aqui que vai ser Kelvin por watt, porque a gente vai jogar esse Kelvin aqui para cima, né? Então vai ficar Kelvin por watt. E o resultado numérico é esse aqui, 0,08824 Kelvin por watt. E como as duas camadas de papel têm a mesma espessura, mesma área e tudo mais, a gente pode dizer que a camada de papel 1 é igual à camada de papel 2. Então a gente não vai nem precisar calcular essa outra aqui, a gente já tem o resultado para ela também. Mas ok, a gente tem ainda que calcular a fibra de vidro. Mas é a mesma coisa, a gente vai pegar, colocar aqui a espessura dela, que já é bem mais espessa, dá pra ver tipo 10 vezes maior ali praticamente. E aí a gente vai dividir também novamente pela condutividade térmica, que aqui já é bem menor, e pela área. Faz um cálculozinho aqui, vê que o número que a gente conseguiu de resistência do fibra de vidro é muito maior do que a resistência que tem o papel. E agora faz o quê? Soma. A gente vai somar o papel 1 mais a fibra de vidro mais o papel 2. O resultado final vai ser 5,32 grau Kelvin por watt. Então essa aqui é a resistência total do sistema. Que nem eu falei, essa questão é bem fácil, é uma questão de resistência, né? Basicamente é o que eu tinha explicado. Você vai ter um fluxo de calor passando aqui, tem uma resistência aqui, e é só você calcular tudo e ver quanto que é o total. Bem simples. Agora a gente tem uma outra questão também que é um pouquinho interessante, que a gente vai ter um reservatório esférico, que vai estar ali em uma sala cuja temperatura é 25 graus Celsius. As paredes da sala também estão nessa temperatura. E tem a transferência de calor entre a superfície externa do tanque e os arredores por convecção natural, né? E por radiação também. Aí a gente vai ter os coeficientes de transferência de calor por convecção, que a gente fala aqui e tudo mais. E a gente quer que a gente determine o quê? A taxa de transferência de calor para a água gelada no tanque. A gente tem essa água gelada aqui, ele quer essa transferência de calor. E ele também quer a quantidade de gelo a 0 graus Celsius que derrete durante o período de 24 horas. Sendo que o calor da fusão da água, né, na pressão atmosférica, é esse daqui. Então vamos lá. A primeira coisa que ele tinha pedido, como a gente falou, né, é a parte de taxa de transferência de calor. Então vamos lá. Primeiro que a gente tem que fazer. Novamente a gente vai ter que usar o circuito resistivo, né, o circuito térmico, que basicamente vai ser aquela análise de resistências, igual eu falei. Então a gente vai ter aqui, ó, a gente tem alguns processos de transferência de calor, de fluxo de calor aqui, né? O que vai acontecer? Da água para a parede interna, a gente tem uma convecção interna. Agora, dentro do próprio material de aço, a gente vai ter uma condução. Já do aço, né, aí a da parede vai tipo assim, deixa eu explicar um pouquinho melhor. Da água para a parede interna é uma convecção. Aí dessa parede interna, que é feita de aço, até a outra parede externa, então, ou seja, a parte que o calor, o fluxo de calor, ele está percorrendo aquele pedaço de aço, é uma condução. Aí, quando eu chegar na parede externa de novo, pro ar mais a parede da sala, vai ser uma convecção externa e uma radiação. Não sei se ficou tão claro, mas basicamente é isso aqui, ó. Ele vai ter da água para cá, convecção, desse ponto para esse ponto aqui, condução, e desse ponto aqui para a parede, para o ambiente, vai ser radiação e mais uma convecção. Basicamente é isso. Aí tá. O que acontece? Como as duas áreas são muito próximas, porque tem duas áreas aqui, né? A gente tem a área que está com água aqui e a área total desse recipiente aqui. Mas o que acontece? As duas áreas são muito próximas. A diferença delas é tipo menos do que 1%, acho que é 0,75%, alguma coisa assim. Então, para facilitar os cálculos, né, como eu falei de engenheiro, eu preferi considerar fiz o cálculo para a área aqui, considerei as duas como se fossem a mesma área,
e coloquei 202,5 metros quadrados. Também eu quero avisar que esse R0 aqui eu considerei como o raio interno mais a espessura, porque já calcularam do cilindro todo. Então, basicamente, essa área aqui é a área externa, mas eu considerei ela como área interna também, porque, como eu falei, é muito próxima, já que é uma parede fina, a gente vai ter uma pouca diferença de área de uma coisa para outra. Tá. Começando, a gente tem aquela convecção interna que eu falei, né, da água para a parede do recipiente. Essa resistência aqui, como é que ela vai ser calculada? 1 sobre o elemento lá de condutividade, vezes a área, que é esse elemento aqui que ele passa pra gente. Aqui, ó. Os coeficientes de transferência de calor, coeficiente de convecção, né? Então ele vai ter esse coeficiente de convecção aqui, vezes a área, e isso vai dar pra gente a resistência da convecção interna. Novamente, né, análise dimensional, metro quadrado por metro quadrado, fica Kelvin por watt, 6,17 vezes 10 a menos 5 Kelvin por watt. Então, basicamente, essa é a resistência de convecção, né? Aquela primeira interna ali. Agora, de condução não é a mesma fórmula. A gente vai ter 1 sobre 4 vezes π, vezes a condutividade térmica, multiplicando ainda, né? 1 sobre a resistência interna, vezes a resistência não, o raio interno vezes o raio externo, vezes também, né, a diferença aqui dos dois raios, a variação de distância, né, a variação dos raios. Aí tá, substituindo as informações que a gente tem, faz análise dimensional, corta metro com metro com metro com metro, novamente tem que dar Kelvin por watt, então bateu de novo. E a gente vai avaliar aqui que essa resistência de condução ela é 4,95 vezes 10 a menos 5 grau Kelvin por watt. Então a gente também tem mais uma das informações que a gente precisava. Agora vem a parte um pouquinho mais difícil, que vai ser a convecção externa. Por quê? Primeiro a gente tem a resistência de convecção externa, que novamente é uma fórmula bem parecida com essa. A única diferença é que o coeficiente de condutividade não vai ser o interno mais, vai ser o externo agora. E aí, esse externo aqui, ele é um pouco menor, né? Ele é 10. A área é a mesma, né? Porque a gente está considerando assim. Faz o cálculo aqui e descobrimos que 4,94 vezes 10 a menos 4 é a convecção externa desse ponto aí. Grau Kelvin, watt também, como sempre. Tá. Tem mais um ponto importante. Radiação é uma coisa um pouquinho mais difícil de calcular. Ela tem vários elementos aqui. Ela tem a constante de Stefan Boltzmann, por exemplo, e ela também tem a emissividade. Só que como essa emissividade que ele está considerando que é uma superfície que ela não tem tanta emissividade, a emissividade 1, porque o tanque é preto, então a gente pode desconsiderar essa parte. Aí tá, a gente vai ter ainda temperaturas aqui, soma de temperaturas ao quadrado, né? Temperatura da superfície, temperatura do meio, e também a soma normal delas, né? Aí tá, a temperatura da superfície, ele estava dizendo lá que era 298 graus Kelvin, e a da água é mais ou menos 273 graus Kelvin. Então a gente pode estimar que a temperatura da superfície estava em 295, só para critérios de poder fazer os cálculos. Tá, e passando aqui, a gente vai ter o cálculo de substituição de variável, corta tudo aqui para ver se dá bonitinho, e dá bonitinho mesmo. E vai ter esse resultado aqui, 8,36 vezes 10 a menos 4 Kelvin por watt. Aí a gente pode somar a gente pode fazer um paralelo entre a resistência externa, né, que vai ser a soma do inverso, né, da resistência de convecção externa e a resistência de radiação. Se a gente faz esse cálculo aqui, vê que a resistência externa geral ela é 3,11 vezes 10 a menos 4 grau Kelvin por watt. Aí a gente chega na resistência da equação, que é como eu falei para vocês, é só vocês somarem todas as que tem aqui. Vocês somam as três, né? A externa com a de condução e a outra de convecção. E você vai ter o resultado da resistência da equação toda. Mas tá, o que ele queria, né? Porque ele pediu pra gente na questão. Era a taxa de transferência de calor para a água. Então a gente tem que fazer temperatura do ambiente menos temperatura interna sobre a resistência que a gente calculou. Faz aqui o negócio e vê que a gente ficou com 59,1 kW. Então, basicamente, essa é a taxa de transferência que a gente precisava procurar. Na questão B, ele pede pra gente, só pra gente poder relembrar aqui, vamos olhar de novo, quanto de gelo, né, que vai derreter, quanto de gelo que conseguiria derreter nesse processo. Para a gente poder fazer isso, a gente tem que calcular também a taxa, a gente tem que calcular também essa outra taxa aqui de energia, né, que foi liberada. Porque aqui, que a gente tem esse kilowatt, ele é o fluxo, né? E ali a gente tem uma taxa, que é esse outro aqui. Então a gente vai fazer esse cálculo aqui, vai pegar o que a gente conseguiu achar ali, multiplicar pelo tempo, né, que ele pede lá pra gente, e a gente gera aqui uma energia de 5,1 vezes 10 a nona joules.
Então, é bastante energia, né? 10 nanos é muita coisa. E basicamente, para a gente poder continuar o cálculo, a gente também tem que fazer a massa. Que a massa vai ser isso que a gente acabou de achar, essa taxa que a gente acabou de achar. E dividido por aquele elemento que ele passa aqui pra gente, que é o calor de infusão da água na pressão atmosférica. Então a gente divide por isso também. Vai ter kJ ali, tipo, dá pra cortar com esse joule aqui porque ele está sobre 10 nano, né? Então dá pra dizer que ele é um kJ. Só colocar aqui para 10 a sexta que ele vira kJ. Bem fácil de resolver. A gente pega aqui, ó, 10 a sexta, kJ. Só cortar, danado. E basicamente substituindo, a gente sabe que ele poderia derreter 15,3 vezes 10 a terceira quilogramas de gelo. O que dá 15,3 toneladas de gelo. Basicamente é muito gelo, né? Porque como ele gera muita energia. Então a gente pode ter essa relação aqui do que ele pediu. Então a gente vai lá e basicamente é isso que a gente faz. E bom, era isso que eu queria passar para vocês hoje, né? Eu queria fazer esses exercícios hoje. Eu espero que tenha ficado claro, espero que tenha sido uma boa explicação. Agradeço muito a quem esteve aqui comigo até aqui. Peço desculpas novamente pela voz e tudo mais. E espero que vocês tenham uma boa noite aí também.